Exercício de imaginação aqui para você. Imagina que você tem um servidor que você é responsável por cuidar, ele está rodando um Ubuntu Server tranquilamente. Caso você precise instalar algum pacote, fazer uma atualização ou mudar alguma configuração numa máquina assim, é relativamente tranquilo, né? Você loga nela ou, enfim, acessa via SSH e faz o seu trabalho. Mas o que você faria se você tivesse o mesmo trabalho, mas em 100 máquinas diferentes? Vai logar uma por uma? E se dessas 100 máquinas, parte for Ubuntu, parte for Debian, parte for CentOS, por exemplo? Você vai logar uma por uma e configura manualmente cada qual, respeitando ali os comandos e arquivos de configuração diferentes de cada uma? Se você realmente chegou a imaginar um cenário onde você logaria em 100 máquinas diretamente para fazer esse trabalho, é porque você ainda não conhece ferramentas de automação como o Ansible. Aliás, se você tem um trabalho onde te pagam para gerenciar um servidor só, fica aí porque esse é um trabalho muito bom, viu? Assim como a gente fez com um vídeo sobre o mínimo que você precisa saber sobre Docker, hoje nós vamos começar nesse universo de automação de TI com o mínimo que você precisa saber sobre Ansible. E se você ainda não conhecia, jovem, isso aqui vai mudar a sua vida. É uma excelente habilidade para colocar no seu currículo acima de tudo. Mas o que é Ansible exatamente em primeiro lugar? E por que você deveria se importar com ele? Ansible é uma ferramenta de automação de TI criada pela Red Hat, que você talvez já tenha ouvido falar por causa do Fedora e tudo mais, do CentOS. Ele pode ser utilizado para fazer todo tipo de coisa, instalar software, automatizar qualquer coisa rotineira, aplicar patches, provisionar uma infraestrutura inteira se você precisar. E seria um canhão para matar o mosquito, mas dá para usar até para você configurar o seu computador aí no lugar de shell script, se você quiser, né? A estrutura dele funciona mais ou menos assim. Nós temos não nós, eu e você, nós, nodes. E existe um node de controle, um sistema operacional onde você vai instalar o software Ansible e você simplesmente precisa passar as informações para sua central de controle de onde estão os seus servidores na internet para que o Ansible possa gerenciar usando credenciais de acesso. E o resto é mágica, quer dizer, até parece mágica, mas é tecnologia pura e simples. O Ansible é o que se chama de agentless, ou seja, esses servidores que você vai instalar, que vão ser gerenciados pelo Ansible, não precisam ter um software instalado neles específico para eles poderem serem controlados. Em geral, só precisa de um SSH ativo. Isso é algo bem comum de acontecer em sistemas para servidores, né? Eu sei que você já deve estar bem curioso para ver isso na prática, mas tem uma informação aqui que vai explodir a sua mente ainda mais. Você pode utilizar o Ansible para gerenciar máquinas Windows também, não só Linux. O Ansible tem o que a gente pode chamar de módulos, que são como se fossem pequenos programinhas que são usados para tarefas de automação. E tem uma lista imensa de módulos aí para você conhecer e utilizar. É relativamente simples. Eu vou deixar muitos links de referência e documentação aqui na descrição do vídeo para quem quiser partir daqui já se aprofundar um pouco mais no assunto. Mas para te dar um exemplo de funcionamento do Ansible, eu preciso criar um lab. E para isso a gente conta com a ajuda dos nossos amigos da Linode. Se você quiser criar um lab como o meu para testar o Ansible na prática e na sua casa, acessa linode.com/diolinux. Se você criar sua conta por esse link, você recebe $100 de crédito, o que já é o suficiente para criar um lab de Ansible bacana e na verdade muito mais coisas. Então, bora para essa demo. Vamos criar esse lab então aqui juntos para você fazer esse exercício junto comigo. Acessando então linode.com/diolinux, você vai chegar até essa página, onde é só você criar a sua conta, se logar com o Google, com o GitHub, usando seu e-mail, como você preferir. E galera, esse aqui é o dashboard da Linode, onde a gente vai criar os nossos servidores aqui para o nosso lab de Ansible, para você entender como tudo funciona. Basta clicar aqui em Create Linode, e aí a gente vai escolher qual sistema operacional a gente quer. Nesse caso aqui, para ser o nó central, o nó de controle do nosso Ansible, eu gosto de utilizar o CentOS, porque quando a gente instala o Ansible nele, alguns arquivos de configuração já aparecem, coisa que se você faz do Ubuntu, por exemplo, não acontece, ao menos não utilizando o pacote do repositório. Então, um CentOS eu quero, a região eu vou colocar Newark, por exemplo, uma região que costuma ser rápida aqui para mim. A gente pode utilizar aqui em CPUs compartilhados o Nanode, que é o mais barato de todos, como você pode ver aqui apenas $5 por mês isso aqui iria te custar, ou seja, se você usar esses $100 de crédito vai durar bastante aí para você testar, inclusive vai dar para destruir e criar um monte de outras coisas. E aí a gente desce aqui embaixo, eu vou colocar um nome para ele para ficar um pouco mais fácil de identificar.
CentOS Ansible, que é um bom nome, por exemplo. E embaixo eu vou colocar uma senha de root. Beleza. A gente desce mais um pouquinho e clica aqui em Create Linode. Esse aqui vai ser o nosso nó central. Enquanto o nosso servidor está sendo provisionado, vamos criar algumas outras máquinas as quais a gente vai controlar. Eu vou criar aqui um Linode novo e dessa vez vai ser um Debian 11 mesmo, pode ser o Debian que já está aqui. Vou colocar no mesmo data center para ficar um pouco mais rápido. Vou colocar a mesma configuração de 1 GB de RAM aqui, um da Node. Mais embaixo eu vou simplesmente mudar o label dele para Debian para ficar mais fácil de identificar. E mais uma vez eu vou colocar aqui uma senha de root. Mais uma vez a gente cria um Linode. Muito bem. E por último, a gente pode criar um Ubuntu Server, que também é bem popular, bem conhecido. Pode ser aqui um Ubuntu 22.04, vou colocar na mesma região, o mesmo da Node. Aqui embaixo eu vou chamar ele só de Ubuntu mesmo. E aqui a gente põe a senha de root mais uma vez. Estamos com todos os nossos servidores aqui rodando. Eu vou clicar aqui no CentOS Ansible, que vai ser o nosso gerenciador, né, o nosso painel de controle. Aqui dentro da Linode a gente tem essa ferramenta aqui para acessar via SSH. Tem também as ferramentas para a gente lançar um terminal diretamente daqui, mas por aqui vai ser mais fácil. Então eu vou copiar aqui os dados, vou abrir aqui o terminal do meu Pop! OS e aqui eu simplesmente vou colar as informações de SSH para a gente logar. Dá um yes. E pronto, estou logado aqui dentro do meu servidor do meu CentOS. Eu ampliei aqui para ficar um pouco mais fácil para você visualizar. Agora a gente precisa instalar o Ansible para começo de conversa. E a gente instala o Ansible adicionando o repositório ao CentOS, que é um daqueles repositórios chamados Apple ou Apple, alguma coisa assim. E é basicamente assim, a gente não precisa do sudo, no caso, porque eu já estou como root, como você pode ver aqui pelo jogo da velha, né? A gente manda aqui um yum install Apple release. Ele vai fazer uma verificação aqui dos repositórios e tal, é só você aguardar essa parte aqui finalizar. Aqui ele pergunta se a gente quer continuar, então só responder com Y de yes, dá um enter e pronto, concluído. Agora a gente já pode instalar o Ansible, então yum install Ansible, simples assim, um comando fácil de você lembrar, inclusive, aí, que vai instalar tudo que você precisa para começar a gerenciar os seus servidores usando o Ansible. Beleza, instalação concluída aqui, nós podemos limpar o terminal. Se você digitar Ansible, simplesmente, aqui ele vai te mostrar um pouco do menu de ajuda do Ansible, né? Você pode digitar o "-H para ver esse tipo de coisa, com as várias opções que ele tem. Mas uma coisa que vai acontecer depois de você ter instalado o Ansible aqui no seu CentOS, é que dentro do diretório /etc, nós vamos encontrar uma pastinha chamada Ansible. Se a gente dá um ls para listar os arquivos dentro dessa pasta, nós vamos encontrar o ansible.cfg, que é o arquivo de configurações. Qualquer configuração que você fizer aqui vai ser sobrescrita, né? Vai ser um override das configurações padrões do Ansible. Nós temos o arquivo hosts, que é um nome genérico, ele pode ter outros nomes, seria o arquivo de inventário, é onde você declara quais as máquinas você quer controlar. E também tem um outro aqui chamado funções, né, roles, que eu não vou mencionar no vídeo de hoje, mas ele está aqui também e ele tem uma função importante, sem dúvida. Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é utilizar um editor de textos, no caso aqui do CentOS a gente pode utilizar o Nano, para editar esse arquivo aí de hosts. E aqui você pode ter uma ideia de mais ou menos como ele funciona. Olha só, tem vários exemplos aqui, inclusive. Você não precisa necessariamente colocar o IP do seu servidor, você pode colocar um domínio, enfim. Tem vários exemplos aqui. A gente vai criar um grupo para chamar de distros, por exemplo, para colocar os nossos servidores que eu criei ali na Linode antes. Então, para isso a gente usa aqui um colchetes, coloca o nome do grupo que a gente quer, distros, por exemplo. E aí, abaixo, a gente vai colocar qual é o endereço de IP ou a URL desses servidores. No caso da Linode, a gente vê isso por aqui, ó. Vou voltar aqui para os Linodes. E ao lado você consegue ver que tem os endereços de IP. Então eu quero controlar um Debian, que está aqui nesse 1826. Eu vou copiar esse IP. Vou vir aqui até o terminal, vou colar ele aqui. E abaixo, eu não preciso colocar o nome nem nada, tá? Abaixo eu vou colocar o nosso Ubuntu que a gente criou, que é esse 18.156. Então vamos colocar ele aqui embaixo também.
E agora, abaixo nesse arquivo, a gente também vai colocar algumas informações que vai ser importante para o Ansible conseguir se logar nesses servidores. E aqui eu preciso fazer algumas ressalvas. A gente vai fazer de uma forma aqui que é especialmente focado para o lab, para não complicar demais para você. Mas que não é necessariamente a melhor forma de fazer por questões de segurança. A gente vai autenticar aqui com o nosso usuário e senha. E para isso a gente vai precisar criar uma outra seçãozinha aqui, referente ao grupo de distros, com os dizeres vars aqui depois de 2 pontos. E embaixo a gente vai colocar algumas das variáveis do Ansible. Por exemplo, o Ansible user. Qual é o nome de usuário? Qual o usuário que eu quero me logar? Vai ser o usuário root. E a gente também vai utilizar o Ansible password, que é a senha dos nossos servidores. Eu coloquei a mesma senha nos dois para facilitar as coisas aqui na demo. E a senha deles é archlinux23. Beleza? É isso aqui. Geralmente, o que vai acontecer? Com essa configuração aqui, tenho 2 observações para você. A gente não deveria utilizar o usuário root para fazer login nos nossos servidores desse jeito. Talvez fosse mais interessante ter um usuário Ansible em cada um dos servidores, não com o nome Ansible necessariamente, mas um que o Ansible pudesse utilizar, que você pudesse escalar privilégios, ao invés de entregar o root logo de cara. E outra que geralmente você não vai querer utilizar a senha para acessar via SSH, você vai querer talvez utilizar uma chave, né, de criptografia para poder fazer esse acesso. Mas a gente está só demonstrando, só criando laboratório, então tá ótimo. Aqui a gente vai fechar e salvar. Inclusive, tanto que não é uma coisa padrão que a gente vai precisar configurar uma coisa dentro desse ansible.config. Então, esse nano Ansible config vai permitir que a gente acesse esse arquivo e faça algumas modificações. É um arquivo grande, o Ansible tem vários parâmetros padrões assim que você pode alterar, então é uma desculpa também para eu te mostrar esse arquivo, mas o que a gente está procurando está especificamente relacionado ao login de SSH. Se você observar aqui embaixo e você estiver utilizando o nano, o onde está, que é o menu de procura, é o W, né? Então com Ctrl W a gente consegue pesquisar por um setor nesse documento que é o que a gente precisa alterar. E o que a gente precisa alterar se chama Host Key Checking. E aqui está o Host Key Checking, porque o Ansible sempre vai procurar pelas chaves do SSH e não pela senha, como a gente fez lá. Então vou descomentar essa linha apagando o jogo da velha da frente. E você pode ver que ele está false aqui, ou seja, ele está desativado, né? Ele não vai ficar procurando por isso. Então vou dar um Ctrl X agora para sair, ele pede se eu quero salvar, eu digo que sim. E dou Enter para salvar com o mesmo nome. Agora a gente está pronto para começar a testar. A gente pode testar a nossa conexão para saber se o Ansible está conseguindo gerenciar as outras 2 máquinas usando um simples ping para saber se tem uma comunicação. O comando é Ansible e aí você diz qual é o grupo, qual é o inventário de máquinas que você quer testar. A gente chamou ele de distros, né? Então vai ser distros -m e a gente dá um simples ping. Vamos ver se ele consegue chegar nas outras máquinas. Olha aí, foi com sucesso. A gente consegue ver aqui um IP, o 26, que é o nosso Debian, se eu não me engano. E a gente tem o 156, que é o Ubuntu. Os dois com sucesso, ele foi descoberto, tem um interpretador Python para ele poder dar os comandos. Nada foi modificado, ping e pong, ou seja, simplesmente funcionou como deveria. O interessante é que a gente pode utilizar o Ansible para rodar comandos em todos os sistemas ao mesmo tempo. Então, digamos que eu queira atualizar o repositório das 2 distros. Nesse caso aqui é o Ubuntu e Debian. Então, o comando de atualização é o mesmo, o apt update, para a gente atualizar a lista de repositórios. Pode ser diferente, vai ser diferente se forem distros diferentes. Então, pode ser interessante você separar os grupos de distribuições por tipo, às vezes, pode te ajudar a fazer manutenção, ou até criar inventários diferentes com sistemas operacionais diferentes, enfim, para você conseguir direcionar os comandos para um só. Mas digamos que eu queira dar um comando para atualizar os 2 servidores ao mesmo tempo usando o Ansible. Nesse caso aqui a gente vai rodar um Ansible, aí o nome do nosso conjunto de distribuições, no caso eu chamei de distros, né? A gente vai dar um "-a", e aí entre aspas duplas a gente dá o comando que gostaria que fosse rodado no terminal dessas 2 distros. Nesse caso, apt ou apt-get, como você preferir, update, fecha aspas, dá um Enter e a gente aguarda para ver o que acontece. Aí ó, você pode ver que ele começou a fazer as verificações. Primeiramente ele está fazendo aqui atualização no Debian, né? A gente pode ver pelas URLs aqui. E aconteceu primeiro no Debian porque naquela lista ele está por primeiro, né? E ele fez também no Ubuntu logo abaixo. Assim que ele terminou do Debian, ele começou a fazer o do Ubuntu.
e funcionou sem problema nenhum. Eu posso também pegar informações dos meus hosts, colocando assim, Ansible distros-a, para saber se os servidores estão ativos e mandar um uptime, para eu saber qual é o uptime dessas duas máquinas. Aí você vai ver aqui que esse IP aqui, que é o do Debian, ele tá up a 13 minutos e o do Ubuntu tá a 11 minutos. Ou seja, ele foi provisionado um pouco depois, né, na ordem que a gente criou as coisas. E aí eu tenho informações com um único comando, coletei informações de todos os meus sistemas, de todos os meus servidores. Claro que dar um único comando que vai afetar servidores diferentes ao mesmo tempo é uma forma muito interessante de mostrar os superpoderes aí do Ansible. Mas conforme as tarefas vão ficando mais complexas, chega-se a necessidade de se utilizar o que se chama de Playbook. Playbook no mundo Ansible é o nome que se dá para um arquivo YAML que serve como se fosse uma forma de declarar o que você quer que o sistema faça. Ou ainda melhor, como você quer que o sistema seja. Esse nome Playbook vem de uma derivação relacionada ao futebol americano, onde existe o playbook com as jogadas. Então são táticas, são coisas que o time vai executar. Então o conceito é o mesmo. Você vai dizer: servidores, façam isso, e os servidores vão fazer. Com um único arquivo, nós podemos fazer com que uma tarefa seja executada em todos os nossos servidores ou em um servidor específico de forma completamente automatizada. Arquivos YAML têm a extensão .yml e são relativamente sensíveis na questão de formatação. Eles são simples arquivos de serialização de dados que podem ser lidos por máquinas, mas que também são legíveis por humanos. E eles são usados em vários lugares diferentes na realidade. Um Dockerfile mesmo é geralmente um arquivo YAML. Então, se você vai trabalhar profissionalmente com TI, é bom não fugir muito deles e aprender o quanto antes. Dica aqui: se você for utilizar o Visual Studio Code, existe uma extensão do Ansible para ele que pode te ajudar a formatar aí as coisas corretamente. Aqui nós temos um código simples de um playbook para você entender que eu escrevi. Todo arquivo YAML vai começar com esses 3 tracinhos aí geralmente, e fica ligado na indentação do arquivo porque isso é importante. Indentação seria posicionamento, organização das coisas no arquivo. Na linha abaixo nós temos um traço e um espaço e depois nós colocamos o nome da nossa jogada, como o pessoal do Ansible costuma chamar as tarefas de um playbook. É interessante que ela seja bem descritiva, então aqui eu vou dizer que é para instalar o Nginx. O Nginx é um popular servidor web que você pode utilizar para subir qualquer site, basicamente. Abaixo de name e alinhado a ele, nós colocamos os nossos alvos e aqui nós vamos colocar o nome do grupo que a gente definiu lá no nosso arquivo de hosts, que também é chamado de inventário. Dessa forma, o playbook vai saber onde buscar as máquinas que a gente quer afetar aí com a nossa jogada. No nosso caso, nós vamos logar como root, mas em geral vai ser um usuário específico para o Ansible aí, que vai poder escalar privilégios com o sudo, por exemplo, e é para isso que serve o become, que está ali. Você vai colocar become, espaço, yes, para dizer que essa tarefa vai ser executada como root, ou no caso como superusuário, né? Vai rolar um sudo ali. Abaixo nós temos as tarefas em si, ali em tasks, e fica de olho na indentação de novo. Aqui nós vamos colocar o nome da tarefa e depois nós vamos usar um módulo que vem muito a calhar no gerenciamento de servidores com Ansible, especialmente servidores Linux, que se chama package. Ele é como se fosse um gerenciador de pacotes, só que para qualquer distro. O Ansible vai ver qual é o sistema que o servidor está rodando e vai fazer o gerenciador de pacotes específico da distro rodar o que você quiser. Claro que o problema vai acontecer quando o nome do pacote for diferente em sistemas operacionais diferentes, né, em repositórios diferentes. Pode acontecer, então fica ligado nisso. Por isso que é interessante você ter um playbook para cada atividade diferente que você vai fazer e separar também o seu inventário em servidores, talvez por família, só os servidores baseados em Debian, só os servidores baseados em Fedora e assim por diante. Nesse caso, o nome do pacote que eu quero instalar é Nginx também, tanto no Ubuntu Server quanto no Debian. E o estado do pacote ali embaixo, como você pode ver, é present, ou seja, presente. O state ou estado do pacote pode ser present para quando você quer ele instalado, absent para quando você não quer ele no seu servidor, ou latest para quando você quer instalar a última versão disponível aí no repositório. Vamos fazer o teste do nosso playbook aqui na prática, olha só. Se eu chegar aqui nos meus servidores, por exemplo, o servidor Debian, eu copiar o endereço de IP dele e jogar aqui no Google, não vai dar nada, porque então não tem nada rodando nele, ele é simplesmente um servidor, um computador na internet com um certo IP. O que a gente vai fazer é instalar o Nginx utilizando aqui o nosso playbook. Eu vou copiar isso aqui, dá um simples Ctrl+C e a gente volta aqui para o terminal.
repara que nós estamos aqui dentro do diretório do Ansible, certo? A gente pode criar um novo arquivo diretamente com o Nano mesmo, chamado Playbook, vamos facilitar as coisas, né? .iml, YML, aliás, e aí a gente dá um Enter. Aqui dentro eu colei todas as informações que eu criei através do VS Code, aí eu vou dar um Ctrl X para a gente salvar e um S de sim aqui. Beleza, tá aqui, se a gente der um ls, tá aqui o nosso playbook. Você pode organizar esses arquivos aonde você quiser, é só você passar as informações para o Ansible de onde ele está localizado, tá? Então você pode pegar esses playbooks, salvar inclusive numa nuvem que você tem ou qualquer lugar no seu computador e utilizar sempre que você quiser em vários sistemas diferentes. Aqui a gente vai rodar agora um comando um pouco diferente, é o Ansible, só que com o tracinho aqui, playbook. Depois do comando aqui Ansible Playbook, a gente precisa dizer qual é o nome do arquivo que tem a jogada que a gente quer fazer aqui no Ansible. E nesse caso, o nome da jogada aqui é playbook.yml. Se tiver em um outro diretório, você vai precisar apontar aqui na linha de comando, /home, /alguma coisa, jogadas, /playbook.yml. Como o arquivo está dentro da pasta que eu já estou no terminal, é só digitar ele, dar Enter, e isso aqui deve instalar o Nginx. Opa, isso aqui deveria instalar o Nginx, pelo menos, em todos os nossos servidores. Os arquivos YAML aqui, eles são bem sensíveis à sintaxe, então eu posso ter errado alguma coisa em relação a isso, deixa eu dar uma olhada. Acho que tem um espaço no final aqui, era isso. Deixa eu salvar, vamos ver se era isso mesmo. Vamos ver o que rolou aqui. Ah, tem um espaço aqui depois do package. Salva de novo, não pode ter certos espaços, ele é meio chatinho assim mesmo. Deixa eu ver as minhas annotations aqui. Pensa. Que ideia, Jamil? Aí, finalmente, depois de lutar um pouco com a formatação do arquivo, funcionou aqui. Foi só ajustar os espaçamentos ali e tal, a indentação do arquivo. E realmente é importante que isso aconteça, né? Agora a gente pode observar o que é que acontece quando a gente roda uma play. Primeiro, o Ansible vai utilizar a task aqui chamada de Gathering Facts. Ele é bem interessante porque vai pegar a plataforma que a gente está utilizando, o IP da máquina e tal. Aqui quando a ação está acontecendo, e repara que instalar servidor web foi o nome da ação que a gente deu, né? O nome da tarefa. E aqui ele diz que modificou as coisas nesses dois servidores. E aqui depois que as coisas aconteceram, a gente tem um play recap, o recap da jogada que a gente fez. E olha só que interessante, nós temos os dois IPs dos dois servidores e tem um status aqui chamado changed para 1. Ele pode ser 1 ou 0 se mudou alguma coisa ou não no sistema. No caso, a gente definiu aqui que era para que a nossa jogada ela instalasse o servidor do Nginx nas nossas máquinas, e a gente fez isso utilizando esse state present. E olha só que interessante, o Ansible ele sabe quando você está com o estado que você queria nas máquinas. Se eu rodar essa jogada novamente aqui e dar um Ansible Playbook no playbook anterior, que serve para instalar o Nginx em dois servidores que já tem o Nginx instalados, olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer todas aquelas verificações de novo, vai observar a tarefa, e agora ele retornou as coisas com sucesso. Você pode ver que o status ok, mas repara que no Changed nada foi modificado. Por quê? Porque já estava funcionando, então não precisou mudar nada. Muito legal, né? Inclusive a gente pode tirar a prova dos 9 aqui, como se diz, e pegar agora o IP do nosso servidor Debian, que estava aqui já na realidade, né? Simplesmente colar e dar Enter, a gente tem que bater justamente numa página do Nginx. E o mesmo deve acontecer aqui com o nosso Ubuntu Server. Olha aí. Funcionou como mágica. Saber certas coisas aí nesse mundo de tecnologia, como o Ansible, vai te ajudar a dar um passo a mais rumo a uma carreira mais estável. E eu tenho mais dicas aqui que pode te ajudar a melhorar nesse contexto, começando pelo nosso apoiador, a EBAC. Entre os dias 26 e 3 vai acontecer a Jornada Dev, que é um evento para você desbloquear a sua carreira em programação aí. Vai ser uma videoaula por dia para você poder acompanhar, que é completamente gratuita e com exercícios práticos para você perceber sua evolução aí passo a passo acontecendo na frente dos seus olhos.
No final do evento você vai acabar com um projeto para o seu portfólio que você pode utilizar no seu currículo, além de receber dicas para melhorar a sua apresentação no mercado. Ao participar desse evento, você também ganha um mês grátis de curso de inglês na EF English Live. Então não perde essa oportunidade. Clica no link aqui na descrição para você saber um pouco mais. E galera, esse é um papo sério para quem está estudando e pensando em fazer assim muitas dessas coisas. A realidade é que hoje em dia existem muitas oportunidades, como essa da EBAC, por exemplo, aparecendo sempre para você aprender alguma coisa que você tem interesse. Por esse mesmo motivo, a gente coleciona cursos que nunca termina, ou não aproveita as oportunidades que simplesmente estão ali na nossa frente com frequência, mesmo quando elas são grátis. Então, se você ainda não fez isso, pega esse link da Linode que a gente tem nesse vídeo, que te dá $100 de crédito grátis por 60 dias e pratica. Você não tem nada a perder. E você vai estar usando uma infra profissional do mundo real. Cria labs diferentes, faz servidores de diversos tipos, seja criativo. Aqui no canal tem várias ideias de servidores diferentes para você poder montar por lá. Olha, talvez a Linode até não fique tão feliz com o que eu vou dizer agora, mas acabou seus 60 dias ou acabaram seus créditos lá para estudar, cria outra conta com outro e-mail e testa mais um pouco. Você não pode parar nesse vídeo. A gente só viu a ponta do iceberg do Ansible para você ter uma noção de como ele funciona, como você pode fazer uma implementação e como você faz um playbook simples, mas tem muito mais para você descobrir. Então, sempre olha a descrição dos vídeos aqui do canal, os links que eu deixo aqui embaixo realmente é para você conferir de verdade. E agora, dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado sobre Docker, com certeza ele vai te ajudar a ativar os seus poderes de sysadmin. É só conferir e aproveitar mais um conteúdo gratuito para você, aqui do lado.